Ligado nas redes sociais do Toque de Bola. Muito boa noite. Estamos começando mais uma live especial, dessas lives especiais que a gente sempre faz aqui no Toque de Bola. Essa semana o tema é a semifinal. No caso, os personagens são envolvidos na semifinal do JF Vôlei contra o Unimed Aéreo lá de Natal. E a gente tem o prazer de estar aqui. Teve na terça-feira com o levantador Gustavo do JF Vôlei aqui de Juiz de Fora. Tenho o prazer de estar hoje com o líbero, também ligado muito a Juiz de Fora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a carreira, sobre a vida, sobre tudo que envolve aí o Fábio Paes, também cara querido demais. A gente vai trocar essa resenha aqui. O Fabinho já está por aqui. Um abraço para todo mundo que já está ligado e deixa já eu puxar ele para conversa, chamar o Fabinho aqui, porque certo tá com vontade de falar, com vontade de conversar com a gente, porque prontamente aceitou o nosso convite. E eu estou com saudade da resenha, no caso. Sentado lá no ginásio da UFJF, sentado lá nas arquibancadas, eu, você, Léo, Maurício, a galera toda. Tô com muita saudade toda vez que eu te vejo nas redes sociais e tal, quero interagir, porque é um cara que deixou muita amizade aqui, o coração bate até mais forte quando a gente fala. Fabinho, um abraço, boa noite. Daqui a pouco eu te apresento com todos os detalhes, mas saudade de você, cara. Obrigado, também estou morrendo de saudade de você, do pessoal do JF. Como você falou no início, eu vivi muito tempo em Juiz de Fora, então eu tenho um carinho muito grande por todo mundo que eu conheci, por todo mundo que eu tive contato. Então é um prazer imenso estar falando com você novamente. Um abração. Esse aí, gente, é o Fábio Luiz Malaquias Paes. Foi aniversário dele há pouco tempo, no dia 15 de março. Fez 36, Fábio? Pode falar? Pode, né? Não tem jeito, está na ficha, né? Não tem muita escapatória Faz aqui. parte do processo. 36 anos já. E como o tempo voa. Quem dá um Google aqui no Fabinho já acha a ficha aqui. Eu achei duas alturas. Você me fala qual que é a correta. É 1,90 ou 1,94? Na realidade, eu sempre falei que eu tenho 1,90, né? Só que na temporada passada que eu estava em Maringá, eles fizeram a medição e aí deu 1,91. Ó, aí, ó. Nenhuma, desempatou. Nenhuma. Depois de mais velho eu cresci. É verdade. É alongamento, né? Vai fazendo mais alongamento. Mas Exatamente. um pouquinho mais. Fabinho, primeiro já de cara agradecer a você pelo convite. Eu sei que a sua relação com a cidade é muito intensa também, mas sei que é intenso também o trabalho aí no Unimed, no vôlei, e eu sei que é difícil achar um tempo nessa agenda. A gente está em casa, obviamente, por causa dessa situação da pandemia, mas é sempre a agenda do atleta, é sempre um pouco mais complicado. Obrigado por estar falando com a gente aqui, beleza? Não, mas é um prazer estar falando com você, como eu disse no início, e esse negócio de pandemia, né? Então a gente tá meio ocioso, por incrível que pareça, porque aqui, por conta do novo decreto, a gente não tá podendo treinar muito, né? Então a gente tá fazendo por conta, no quarto, na rua, alguma coisa quando dá. Então eu tô com um tempo mais ocioso. Então aí deu para marcar tranquilo essa entrevista, que para mim vai ser muito boa. Saudade imensa do pessoal de Juiz de Fora. E na terça-feira o Gustavo falou a mesma coisa. Ele só não pode bater bola porque o vizinho reclama que é apartamento onde ele mora. Então não pode bater bola na parede. Por aí, como é que está se virando com os treinos e tal? Aproveitar que você já puxou o gancho, já aproveitar aí. Me fala como é que está se virando nessa época aí difícil, onde quase todo o país entrou nessa onda de mais restrição. Né? Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, não pode treinar, não está podendo nem sair na rua a partir das 8 horas da noite. Como é que está aí por Natal? Aqui não está tão diferente de Juiz de Fora, não. Na realidade, a governadora colocou o decreto e aí o prefeito acatou esse decreto, né, de que durante 15 dias, 14 dias mais ou menos, ia ter uma coisa mais restrita, né? Porque aqui também piorou muito a situação, eu tenho visto aí em Juiz de Fora também, mas aqui piorou muito a situação, então
com essa parada que deu uma melhorada. Só que é aquilo, né? A gente teve que ficar sem treino. Então, depois que a gente voltou do jogo lá de Araucária, em Castro, a gente não pôde mais treinar no ginásio. Então, a gente está fazendo por conta, tipo, no quarto, na rua, uma corrida, para não ficar parado, porque realmente a gente está bem restrito. Por aí vocês treinam mesmo no aeroclube mesmo, ou é em outro lugar, só utiliza o nome do clube? Não, a gente treina lá no SESI, né, que é uma parceria que a gente tem com o SESI, porque assim, o Aero é o clube Parecido com aqui, mais... né? Uma parceria com o SESI também. Tem várias modalidades, então a gente faz tudo no SESI. E lá no SESI tem tanto o vôlei quanto a natação do aero, então a gente faz lá. Só que tá fechado o SESI, né? Então a gente não tá podendo treinar. A situação tá difícil para tudo quanto é lugar mesmo. Mas a gente já volta a esses assuntos, a gente vai um pouquinho mais para frente. Eu queria começar contigo primeiro, te apresentando a galera que te conhece, né? Óbvio que todo mundo aqui de Juiz de Fora já sabe, mas essa live vai expandir, né? Isso aí vai para outros lugares, Fabinho. Você começou a jogar vôlei na sua cidade. Como é que foi o seu iniciozinho no vôlei? Conta um pouquinho pra gente. Como é que foi lá no 15 de Piracicaba? Como é que você começa no vôlei? Eu, na realidade, foi por acaso, né? Porque minha mãe, ela jogava vôlei, batia bola com o pessoal master no clube que a gente era sócio. E eu ia sempre bater bola com ela, treinava às vezes lá no 15 de Piracicaba. Só que lá no 15 não tinha modalidade masculina, né? Então eu treinava sempre, era misto, né? Era um treino misto. Então aí lá com a minha mãe eu treinava com ela, só que era master, né? Aí chegou uma época que não deu mais para mim, porque eu já estava bem mais forte, né? Tava na época da puberdade, começando a ganhar força. Aí o técnico lá de Piracicaba, que por sinal ele é namorado da Leia Líbero do Minas, ele falou para mim, Fábio, eu vou te indicar para você ir para Araras, porque lá tem categoria de base, lá tem masculino, tem a sua categoria, e lá você vai evoluir, lá você vai aprender. E foi aí que tudo começou, foi lá que eu comecei a jogar voleibol, no caso, em termos de campeonato, de ter essa sensação de campeonato, foi lá em Araras, isso foi em 99, onde eu era infantil, e foi lá que tudo começou. Lá foi, vamos dizer assim, meu berço, né? Que abriu as portas depois para eu caminhar mundo afora jogando vôlei. E você tem uma passagem direta para atuar de líbero? Você participou dessa transição já desse vôlei com ponteiro passador? Começa assim, né? Ponteiro passador, depois vai entrar para fazer fundo e aí depois virei líbero. Na realidade, comigo foi assim, eu joguei até o infanto como ponteiro passador, né? Isso, no infanto, eu já estava em São Paulo jogando no Pinheiros, né? E depois que eu saí de Araras e eu fui para o Pinheiros, lá eu tive uma dimensão maior do que era o voleibol em termos de Federação Paulista, né? E aí, o que acontece? Lá eu tem os olheiros, né? Tem os técnicos das seleções de base. Então, o que aconteceu? Lá foi onde tudo começou, porque lá eu fui convocado para a Seleção Paulista, que aí eu fui para os campeonatos, e aí lá depois, você jogando o Campeonato Brasileiro Infanto, tem essa questão dos técnicos da Seleção brasileira estarem ali te olhando, e foi aí que aconteceu de eu virar líbero. Na minha primeira convocação para a Seleção Brasileira, eu fui como ponteiro passador, que era a convocação para o Sul-Americano. Eu fiz a seletiva, não passei, só que aí, na hora que eu não passei, o técnico e o auxiliar dele, que era o Percy e o Toninho, eles encostaram eu de lado e falaram, Fábio, como você não passou e você é um pouco mais baixo, ano que vem eu vou te convocar de líbero. Então eu já tinha isso preparado de que isso ia acontecer no próximo ano. E o próximo ano era super importante para a gente naquela época, porque era ano de mundial. Então, você jogar um campeonato mundial infanto, para mim, nunca passou pela minha cabeça, porque eu saí do interior
interior de Piracicaba, do interior de São Paulo, sabe? Joguei na cidade da minha avó, que era Araras, então eu não tinha dimensão de que isso poderia acontecer. E isso aconteceu. Você Eu estava ali acabei no indo para ninho, a por seleção. enquanto, né? Ali no Eu era comecinho você garoto, estava no ninho, né? eu tinha 15, 16 anos. Então eu saí para ser líbero nessa. A minha troca foi essa. Foi na seleção brasileira infanto, que aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de treinar como líbero, aprender como líbero com esse pessoal da seleção, com essa comissão, que para mim foi excepcional. Eles me deram uma base tremenda do que é ser líbero, porque uma coisa é você ser ponteiro passador, uma coisa é você ser líbero. E aí eu fui como o líbero titular da seleção para esse campeonato infanto, para representar o Brasil. E a gente foi campeão. Então, E aí quando volta a só gente com o se título, sagrou, né? Foi para um país completamente aí, diferente, que era a Tailândia, né? O Mundial Infanto, e volta isso. com um título. E aí, é nessa hora que você ligou e falou: ó, é isso que eu quero para a vida, vou ser jogador de vôlei. E foi esse impulso da carreira ou não? Ou ainda não Na, tá naquela na dúvida? realidade, na realidade, depois eu voltei para o Pinheiros como ponteiro ainda. Só que quando eu jogava, como eu estava tipo no infanto, quando eu jogava no juvenil, eu ainda jogava como ponteiro. Mas quando tinha, a gente jogava tipo o Campeonato Paulista da primeira divisão, que não era o principal, o especial, era outro, era uma categoria abaixo. Eu já era líbero. Então, eu fui construindo aos poucos. Mas depois, quando eu fui para o juvenil, aí eu já fui de líbero. Aí eu vi que E, já não tinha... Porque, assim, se eu quisesse ir para frente como um atleta profissional de vôlei, eu até poderia ser ponteiro, mas eu ia ser mais um no meio de muitos. E aí o estalo deu, falou, ó, eu tenho que virar líbero. Vai ter que ser assim. E foi assim que dá, aconteceu. dá uma saudadinha de meter a pancada na bola de vez em quando no jogo? Ou não? Dá, É dá. porque a gente Mas já viu de, assim, em treino você ainda é faz, assim, faz um aquecimento ali. Eu já acompanhei vários, então eu sei como é que você tira essa vontade da cabeça. Mas ali na hora do jogo, na adrenalina, eu sei que você tem várias funções, inclusive táticas e posicionamentos, que não dá muito tempo para poder ficar pensando nisso. Mas não. a cabeça já deu uma viajada aí em algum jogo que você falou, gente, quase que eu bati essa bola. Teve alguma vez assim, você lembra? Não, eu acho que eu virei a chave total, assim. Assim, é lógico que você atacar é como andar de bicicleta, você nunca esquece, né? Mas assim, hoje eu falo para você abertamente, hoje eu não entro mais para fazer essa função de ponta por conta dessa lesão que eu tive, né? E então, para mim foi muito grave isso. E isso para mim me De... marcou muito. Então, essa questão de eu ir para a ponta hoje é só para treinar É, e para brincar, brincar, né? para ir para o profissional não dá mais não. Aí você chegou a fazer, então, nessa transição de líbero de ponteiro passador para líbero, chegou a fazer jogos entrando para jogar de líbero no jogo e no jogo seguinte, por exemplo, jogar de ponteiro? Teve essa Sim, transição ou não? não, ó, para você ter uma noção, eu fui líbero da seleção em 2003, que eu era infanto. Em 2004 eu já era juvenil e aí eu já era líbero. O que acontece? No Campeonato Brasileiro, o último meu juvenil, eu fui como ponteiro. E aí, Eu fui como assim, e a gente foi já campeão do Campeonato Brasileiro Juvenil, eu como ponta e jogando. Eu entrei na final e joguei a final. A e foi semifinal e a final jogando de ponta titular. pelo Então é Pinheiro. aquilo, a gente não esquece. Mas é assim, fica no sangue ainda aquela vontade de querer atacar. Mas assim, hoje é mais na brincadeira. Hoje não tem mais saúde para isso, não. Compara para mim, a galera tá mandando recado aqui, ó, o Cláudio Coach AF, ó, Cláudio Show AF, vamos lá, o pessoal de Araras adorou aqui a menção carinhosa, o Jean Moraes entrou aqui também, a galera vai ficando, você vê alguém que tá querendo mandar abraço para lá e dá um alô aí. Eu quero Então, mandar um abraço para todo mundo, lógico, o pessoal daqui do Aero que está assistindo, os amigos aqui de Natal, os amigos de Piracicaba, os amigos de Araras, e mandar um abração para o Jean
e falar que eu fiquei muito feliz com a conquista dele ter curado o câncer dele. Eu fico muito feliz por ele e que ele retome o quanto antes as quadras. Eu fiquei muito feliz. Um abraço especial para ele. Aqui, ó, o Marcos Júbilo tá falando que dividiu a quadra com você na Ubra Suzano. Mandou um forte abraço. O Fabio é muito querido, então essa galera aqui, ó, tem prima sua aqui, ó, galera já tá toda na live aqui. Isso aí. Pessoal de Sorocaba, pessoal de. Isso aí é a maior conquista da Fabio. É você espalhar amigos por esse país inteiro por onde você teve para jogar. É o que eu falo. Eu acho que eu falo que eu estou atleta, né? Lógico que eu sou um atleta, mas eu estou atleta. Mas eu acho que o que fica é realmente isso que você falou. São as amizades, eu acho que o carinho do pessoal, eu acho que isso é essencial, porque é o que fica. É o que fica. Então, esse calor, essa amizade, esse afeto, para mim é muito importante. E com essas pessoas, eu sempre fui muito recíproco com as coisas. Então, eu fico muito feliz o pessoal estar aqui acompanhando e um abraço a todo mundo. E casa espalhada pelo Brasil inteiro para passar férias, né, Fabinho? Mais importante isso também, né? É verdade. O pessoal do Aéreo tá pedindo para você renovar, mas espera aí, tem proposta para ele daqui de vídeo. Calma, gente, espera. Calma, que tem muito lugar para o Fabinho jogar. Fabinho, e aí, se você tem essa transição toda, compara para mim um pouquinho, só para a galera saber qual que é mais específico, quais são as funções mais específicas do ponteiro passador e do líbero e as principais diferenças na atuação das duas posições que acabam sendo irmãs, né, nessa nova tática do voleibol. São duas posições que são muito importantes, né? Mas, porque assim, uma coisa é você ser ponteiro passador, vamos supor que você, não que você erre, mas que você não coloque um passe tão bom para o levantador. Aí o levantador pode consertar a bola para você e você pode consertar o teu erro, né? Já o líbero não, as ações são muito finas, né? Então você tem que estar o tempo inteiro ali, muito concentrado, porque você faz pouquíssimas funções em termos de voleibol. É passar, defender, hora ou outra levantar. Só que assim, você olhando isso, o líbero não é só isso. O líbero é o cérebro da equipe no fundo de quadra. Então, é uma posição muito importante que muitas vezes o pessoal esquece, deixa de lado. Só que é uma posição que, dentro da questão tática do jogo, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, é lógico que você ser ponteiro é muito bom, porque ali você desconta a raiva, vamos supor assim, né? Na bola, dá para você vibrar. Agora, o líbero não. O líbero você tem que ter a cabeça em dia, porque é complicado, né? Literalmente, então, quem assim, segura a pancada é você, né? Literalmente. De tudo, né? Tudo quanto é lado. Mas é uma posição que eu adoro, que eu aprendi a gostar muito nessa trajetória minha. E ainda com a idade, sabe? Você vai ganhando mais maturidade e você vai entendendo muito mais o jogo, muito mais o processo, sabe? Então, você começa a olhar com outros olhos. E eu falo, eu vou jogar voleibol até quando Deus me der saúde, porque é uma coisa que eu sou viciado. E a gente vê a sua alegria de estar em quadra, você expressa nas redes sociais, aqui a gente pôde testemunhar do lado da quadra aqui, a gente sabe o quanto você é feliz ali, naquele ambiente de treino, de jogo, é muito legal te ver. Fabinho, e aí depois dessa transição, você começa a encarar o profissional mesmo, né? Esses altos e baixos que tem a carreira, correr atrás de time, de repente ficar sem clube. Como é que foi isso? Você vem de um voleibol muito forte, né? Lembrar que na sua época de transição ali de juvenil para adulto, tem o Campeonato Paulista que você já citou, que era o mais forte do Brasil, que era disparada o núcleo da Superliga, né? Núcleo duro ali, tinha repórter usando mais lá para trás, o pessoal da capital paulista, do Pinheiros, o próprio Pinheiros que você estava. Como é que é fazer essa transição e começar a encarar profissionalmente essa luta, essa batalha, temporada a temporada? Então, Wallace, foi aquilo que eu te falei, as coisas foram acontecendo e eu não tinha dimensão ainda das coisas.
Porque, assim, por mais que eu morasse em São Paulo já, tipo, há 4 anos, eu sempre fui muito bobo na época, sabe? Eu era muito inocente, essa é a palavra certa. Então, as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, né? E, assim, depois que eu saí do Pinheiros, aí sim eu fui pro profissional mesmo, pro adulto, e aí o processo já era outro. Aí foi bem mais complicado, porque, assim, quando você cai no adulto, é você e você. É você e você. Porque uma coisa é você estar num clube como o Pinheiros, que você tá sempre perto de pessoas que podem te ajudar, te auxiliar, te dar algum conselho, algum palpite. Agora, quando você tá no adulto, por exemplo, eu saí do Pinheiros, fui direto para Suzano. E o Suzano, na época, era um senhor time. André Era o Wizard. Nascimento, Murilo, Rodrigão, Douglas Chiarotti, Rafinha de levantador. Então, para mim, isso tudo foi acontecendo, mas assim, eu não me assustei com o processo, não. Eu levei de uma forma muito leve, muito leve. E nisso eu fui aprendendo, né? Porque a gente vai... Porque assim, Fábio, quando eu tô no banco, quando eu era mais novo, eu ficava no banco, eu ficava na arquibancada, eu sempre fui muito observador. Então eu observava muito as coisas que aconteciam, a coisa do jogo, do calor do jogo. Então isso me trouxe uma bagagem muito grande até os dias de hoje. E essa galera que você falou aí é só seleção brasileira, né? O Wilson tá lembrando que o Lucão também estava nesse time. Como é que te ajudou essa experiência? Você tinha um líbero para poder observar? Quem que era seu exemplo na época? Quem que são suas referências no esporte? Como é que foi isso para crescer no esporte? Quem que você se mirou? O primeiro líbero que eu tive mesmo como espelho foi o Paulinho, né? Que na época era de seleção brasileira, lá em Suzano. Então, para mim, ali foi uma escola. Foi uma escola. Tanto é que eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente se fala até hoje. E depois que eu saí de Suzano, eu fui para a Ubra. Aí na Ubra tinha o Lucão no time. Aí era um bom time também, um senhor time. E o líbero, na ocasião, era o Mário Júnior. O Mário Júnior estava voltando da Europa. E aí ficava revezando eu e ele. Foi aí que eu tive um pouco mais de oportunidade de jogo. Porque em Suzano, eu cheguei para completar a equipe, porque eles estavam precisando. Então, eu não entrei em quadra praticamente. Eu ficava mais na arquibancada e treinava com o pessoal. Isso eu tinha o quê? 18, 19 anos, né? Já na Ubra, não. Na Ubra eu tive a oportunidade de jogar de líbero, tive a oportunidade de jogar na ponta. Ricardo Navarra me jogou na ponta. Falou, Fábio, joga. O time tá precisando de ponteiro. Vai você. Então, naquela época que eu tava na Ubra, eu era tipo mascote da equipe. Eu era o faz-tudo da equipe, o bombril. Hora tá na ponta, hora tá de líbero, hora tá lá pra sacar, pra fazer fundo de quadra. Então, isso tudo que eu carrego hoje comigo foi essa escola que eu tive ao longo desse tempo, né? E é como você falou, foram atletas de seleção brasileira. Atletas de alto renome, de alta qualidade física, técnica. Então, foi uma escola para mim tudo isso. E aí você tem essa experiência curiosa que a Ubra também teve uma fusão com o São Paulo, né? Com o time de futebol São Paulo. O que você acha dessa função? Eu sei que hoje, por exemplo, tem até o Montes Claros que virou o América. No feminino tem o Fluminense, tem o Flamengo. O que você acha dessa fusão? Você acha que o vôlei precisa disso? Precisa puxar a torcida, por exemplo, do futebol? Ou isso são coisas circunstanciais, apenas de projeto? Eu acho isso que agrega. Eu acho isso que agrega. Se você olhar lá fora, também tem vários times que são assim. Benfica, Fenerbahçe, e por aí vai, tem vários. Eu acho isso uma questão que agrega o voleibol. Eu acho isso ótimo. Eu sou da situação. Ligado às empresas, né, Fábio? Porque aqui no Brasil sempre teve muito ligado a empresas. Pirelli, a própria Suzano, né, o Report primeiro, depois a Wizard. Tem vários clubes que estão ligados às empresas. E o vôlei cresceu com a gente aprendendo até a torcer para esses times, né? Da Sul América, Seguros, Atlântica,
Boa Vista. Então, assim, pelo menos para mim, que sou bem mais velho, essa necessidade da atração pelo futebol, eu acho que não tem nem muito. Claro que deve ajudar, é óbvio que deve ajudar a alavancar projetos, mas não é necessário no caso, né? Não, eu acho assim, eu acho que o que vem para agregar para mim tá ótimo. O que eu não acho é que tem que estragar a situação. Porque, vamos ser sinceros, hoje o voleibol vive um processo muito complicado, porque não digo nem essa questão da pandemia. Essa questão da pandemia veio para agravar ainda a situação. Porque tem um monte de time que acaba a temporada, não sabe se vai ter na outra temporada, sabe? Então dá para contar em uma mão e olha lá É, quantos times têm a coisa fixa, o projeto fixo. Eu estava até comentando isso no carro, acho que foi ontem ou hoje, com o Pedro. Eu acho que se você for parar para pensar hoje, as equipes no masculino que tem a base consolidada no esporte, no vôlei, eu coloco aí o Sada e eu coloco o Minas por conta de tradição. Agora as outras equipes, quando acaba a temporada, tem que ficar correndo atrás. Entendeu? Então, eu acho que o que vem para agregar, para mim, eu acho super válido. Super válido. Independentemente se é do futebol ou não é, eu acho super válido, porque são coisas que vão vir para somar. Fabinho, o Wilson tá zoando a gente aqui, ó, o Wilson C386, falando que quanta lembrança boa, que retrô legal, que gente, a geração novinha tá tendo dificuldade de entender tudo isso. O vôlei mudou muito, né, Fabinho? E você pegou muito dessa transição, a inserção do líbero, a troca de vantagens para pontos diretos. Agora, mais ainda, tem outras alterações, diminuiu o número de tempos, a possibilidade de substituição de líbero. E aproveitar que eu tô nesse assunto, isso muda para você, em quadra, os últimas três temporadas, né, que foi liberada essa troca de líbero, né, poder mudar o líbero, e aí, de repente, as equipes começaram a investir em mais um segundo líbero. Por exemplo, um recebe saque, né, faz o passe, outro atua no ataque da equipe adversária. Como é que é isso e como é que foi esse ambiente, principalmente da sua posição e de mercado, inclusive? Eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo, porque é sempre bom você ter atletas que são da sua posição e que ali dentro de quadra tá uma disputa sadia. Por exemplo, eu até comentei com o pessoal aqui, falei com o Marlon, de que, por exemplo, essa temporada minha está sendo uma superação para mim. Porque acho que nas últimas 2 ou 3 temporadas atrás, a minha situação foi essa que você falou. Eu ficava para receber e o outro líbero ficava para defender. Então, eu fazia muito pouca ação de defesa, né? Já essa temporada, não. Eu tô ficando o tempo inteiro em quadra. E eu vi o quanto que eu evoluí na defesa. Então, eu fico muito feliz com esse processo meu, porque isso é uma evolução minha, sabe? É fruto de muito trabalho. Então, eu acho isso ótimo, você ter dois atletas do mesmo nível, sabe? Eu acho isso, essa competição dentro de quadra nos treinos, eu acho super sadia. Eu, particularmente, isso para mim é uma gasolina. E qual foi a transformação do vôlei dos últimos, sei lá, 15, 20 anos que você acha que impactou mais nessa fase do jogo, nas fases do jogo, ou até mesmo no ambiente em quadra? Esse menor tempo de interrupção, hoje a gente está experimentando uma coisa diferente, que é jogar o jogo inteiro na mesma quadra, né, porque não está trocando os lados, as equipes não estão trocando de lado. O que é isso? O que esse ambiente trouxe de inovação para o vôlei que você acha que impactou no jogo? Eu acho que a tecnologia, né? Hoje a gente tem o vídeo challenge, né? A gente tem o desafio. Eu acho isso ótimo porque tira um pouco do peso em cima dos árbitros, porque, como você disse, o vôlei evoluiu muito. É velocidade, altura, é força. Muitas vezes o olho nu de um ser humano não consegue ver o tempo inteiro a bola, a velocidade da bola, a força da bola. Então, eu acho que a tecnologia veio para agregar tudo isso, né? Eu acho em tudo, em termos do vídeo, challenge, de calçado, tênis, a questão de fisioterapia, a questão de piso. Então, tudo isso veio para evoluir
e veio para agregar dentro do esporte. Não é à toa que hoje a gente vê muitos atletas de 40 anos jogando. O Jogando, próprio Marlon, o meu O Marlon namorado, tá aí, né? tem 43 anos de idade. Exatamente, ele tem 43 anos de idade. Então, eu acho que é lógico que tem o mérito dele, posso falar dele, porque ele é um atleta excepcional, ele é atleta mesmo, sabe? Então, hoje, se ele joga nos 43 anos de idade, é porque ele sempre se cuidou. Mas tem a questão da tecnologia, porque é um tênis que ele usa que é adequado, o piso que é bom, né? Então, a alimentação, que você pode ter um contato com um nutricionista, uma suplementação. Então, tudo isso veio para agregar o vôlei. Então, eu acho isso super válido, porque enriquece o esporte, né? Enriquece. E você fala com propriedade, né, Fabinho? Porque você deu uma pausa na carreira e para poder cursar educação física. Me fala como é que foi essa fase aí. Inclusive, jogou Jogos Universitários Brasileiros, né? É uma competição que é muito ligada ao pessoal aqui de Juiz de Fora também, que joga direto. Como é que foi essa experiência e por que você decidiu? Falou assim, ó, eu tenho que dar uma pausazinha, ou eu preciso estudar, ou isso aconteceu e acabou agregando isso. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha carreira. Como você falou, a carreira do atleta é altos e baixos. Você não sabe se você vai ter clube na outra temporada, se você não sabe. Só que nessa situação da minha pausa, eu parei por conta de um problema cardíaco que eu tive, né? Então, eu fui obrigado a parar de jogar. Não foi uma coisa que eu escolhi. Ah, não, vou fazer um ano sabático e quero voltar a estudar para ver como que vai ser minha vida. Não, eu tive que parar mesmo por conta de um problema cardíaco. Então, eu tinha Foi só 2007, 2006? Foi em Foi 2006? 2006, isso. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu tinha 21 anos só de idade, eu não tinha maturidade para saber lidar com aquilo. Eu acho que se eu não tivesse a minha família e meus amigos do lado o tempo inteiro, principalmente a minha família, eu acho que eu não teria condição de ter ido para frente, porque eles me... A minha família hoje é meu porto seguro, minha mãe e meu pai hoje é meu porto seguro, porque eles sempre estiveram comigo em todos os lugares que eu vou. Aqui em Natal eles não vieram por conta da pandemia, mas eles sempre Pô, estão... mas imagina, pô, papai e mamãe na praia aí, Natal, é perfeito. Não seria nada mal, não seria nada mal. Eles adoram o Uma Nordeste. pontinha de inveja, com uma pontinha de inveja minha, porque Natal é maravilhoso. Inclusive, a minha noiva Carol, um beijo para ela, tá acompanhando a nossa live aqui, tá no Atol das Rocas, ela vai para Natal para poder ir para o Atol das Rocas. O plano de vida é ir para aí, tá? Mas, enquanto ainda não concretiza, não aposenta, a gente está aqui fazendo entrevista ainda. Mas, Fabi, e aí você procura levá-los. E como é que foi isso na sua vida? Você fala assim, ó, eu vou ter que estudar. Agora, você esqueceu o vôlei, você chegou a deixar isso de lado? Não, Ou você sempre batalhou para retornar? Como é que foi isso? não. Isso daí foi eu acho que é uma das superações que eu tenho maior na minha vida. E é uma coisa que eu carrego comigo como um milagre. Eu acho que para mim é um milagre isso. Eu sou devoto claramente de que Deus é a força maior que a gente tem. E eu, na época, eu era um menino. Eu tinha 20 anos, 21 anos. Então, para eu entender esse processo, para mim foi muito difícil. Hoje eu tenho convicção e certeza das coisas, mas na época eu não tinha. Então, a hora que eu soube disso, para mim foi um pandemônio, foi muito difícil. Tanto é que após esse diagnóstico, eu fui viajar com a minha mãe e com meu pai para ver se eles me ajudavam em relação à minha cabeça, que estava um tormento, né? Mas foi assim, depois que eu recebi o diagnóstico, o médico falou, Fábio, você não vai poder jogar voleibol. Mas assim, vamos fazendo o exame periodicamente para ver como que você vai estar. E o que aconteceu? Eu fazia exame de 3 em 3 meses. E o tratamento era não fazer esforço físico. O tratamento não era tipo, toma esse remédio. Não, o tratamento era não fazer esforço físico. Então eu fiquei praticamente 9 meses em casa sem fazer absolutamente nada e esperançoso de que eu poderia voltar. De 3 em 3 meses eu fazia exame. Só que aí chegou numa época que eu já estava exausto. Não tomava remédio, não tinha mais nada a fazer, era só mesmo repouso. Era só a pausa. Era só a pausa. Só que isso me trouxe uma coisa muito importante, que aí é que eu falo
que só o tempo vai falar isso pra gente, né? Que quando depois eu parei de jogar, fiquei 9 meses em casa e eu vi que as coisas não estavam voltando ao normal na questão fisiológica do meu coração, eu falei em casa, olha mãe, eu vou voltar a estudar, vou tocar minha vida e vamos ver como que vai ser. E fui para São Paulo. O meu técnico, que era lá do Pinheiros na época, lá atrás, Já tinha ele conseguido fazer algum pé de meio na carreira, Fabinho, para poder... Não, Nada. de jeito nenhum. Era uma mão na frente, outra atrás, vamos de novo, vamos tentar agora estudar. Não. Minha vida sempre foi assim, até hoje é assim. Até hoje é assim. Tá Eu bom. sou um trabalhador como todo mundo, eu trabalho para pagar minhas contas. E aí o Mas que aí, acontece? Quando eu fui para São Paulo, aí foi aí que eu voltei a estudar. Eu consegui essa bolsa com o pessoal da Unip, né? E aí eu morei 5 meses num pensionato, dividi um quarto com uma pessoa que eu não conhecia. Mas aí que tá, eu tive contato com pessoas que tinham outras histórias. Aí eu tive contato com o pessoal da faculdade e fiquei próximo de pessoas que cada pessoa tinha a sua história. Então isso me trouxe uma riqueza muito grande. Só cada que um aí que carrega um tá. fardo, né, Fabinho? Cada um Eu carrega o falo seu que fardo. Deus, eu acho que é o que eu falo, Deus dá o frio conforme o teu cobertor. E naquele momento, ele sabia que eu podia carregar aquilo, né? Mas eu não tinha essa convicção, eu não tinha essa certeza, mas eu fui caminhando, né? Porque eu sempre fui e sempre sou uma pessoa muito esperançosa. Então, essa escola para mim, de eu ter saído de casa, ter dado a cara em São Paulo novamente, e ter ido morar em pensionato, sabe? Para mim foi muito rico, foi muito rico. Foi muito interessante, foi muito interessante. Porque aí eu treinava pela faculdade uma vez na semana e estudava. Só isso que eu fazia. Só isso que eu fazia. Na época eu nem trabalhava. Só que aí depois o Pinheiros entrou em contato comigo e falou, Fábio, já que você está aqui e a gente conhece, a gente tem confiança em você, vamos fazer uma parceria. Você ajuda no treinamento aqui na categoria juvenil, você fica de estatístico, ajuda o pessoal no treino, a gente dá moradia, alimentação e uma ajuda de custo. Eu falei, ótimo, vamos embora. Encaixou, né? Não, encaixou. Mas aí que tá. É o que eu falo em relação a mim. Eu sempre fui um cara que, onde eu passei, eu tento deixar a minha porta aberta. Então, se eu tivesse sido um atleta sem exemplo, eu acho que o Pinheiros não iria me chamar para voltar. Ninguém lembra do que é ruim, né? Vamos chamar Exatamente. ele porque tratava todo mundo aqui, não conversava com ninguém, é o cara otário, vamos chamar ele. Não tem isso, né? Entendeu? Então, a hora que eles voltaram e conversaram comigo, para mim foi muito importante, porque aí eu não ia ter gasto, né? Eu não ia dar esse gasto para minha mãe e para meu pai na época. E foi muito interessante, porque assim, nessa época que eu estava no Pinheiros, o time do Minas, eles faziam parceria com o Pinheiros para jogar o Paulista. Então, vira e mexe, eu treinava com o time do Minas, do Mauro Graço. Né? E aí eu já treinava com o Ezinho, com atletas de renome. Voltei a viver essa questão. Voltei a viver essa questão do vôlei profissional, né? E foi aí, nessa época, que aí eu fui fazer meu exame novamente e o médico falou, Fábio, seu coração voltou ao normal. Eu não sei te falar o que foi. Né? Hoje eu sei o que é, que para mim foi um milagre de Deus. E aí o Mauro Graço, ele falou, Fábio, vem comigo para o Minas, a gente quer você no Minas. Só que aí eu não aceitei a proposta dele, porque na minha cabeça, como eu estava fora do mercado já há 2 anos, eu tinha que voltar a jogar. Eu não podia ficar como líbero reserva do Serginho no Minas. Né? Então eu falei, não, eu preciso jogar. E aí houve essa possibilidade. Fugindo da vitrine, né? que é o jogo, ali o pessoal tá te vendo, fala assim, ó, tá beleza de novo, retomou a forma e vamos contratar, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu recebi a proposta do Vôlei Futuro, né? Então foi aí que eu fui para Araçatuba. Foi aí que eu voltei a jogar. Foi aí que eu tive esse contato novamente com o profissional, né? Que eu tinha parado esses 2 anos.
E aí agora, desde então, eu tô aqui, nessa caminhada doida. Fabinho, e essa caminhada, ela te trouxe para Juiz de Fora. O patrão aqui, o Ivan Elias, está mandando um recado aqui, falando que você foi um ótimo garoto propaganda do sócio-torcedor do JF Vôlei na época para Misto Quente Comunicação, que é a mantenedora aqui do Toque de Bola também. E você vem nessa caminhada, passa por SESI, vai para Montes Claros, e aí chega no vôlei mineiro, finalmente, né? Já teve esse namoro com Minas antes, mas finalmente joga no vôlei mineiro, e essa caminhada vem te trazendo para Juiz de Fora. Como é que você veio parar aqui na UFJF a primeira vez? Como é que você conheceu o projeto? E como é que é esse mercado? Me explica, porque a gente sabe, mas aí para a galera conhecer como é que é esse mercado de vôlei. Tem um agente, geralmente é o cara que te procura direto, alguém puxa suas estatísticas e te fala assim, ó, eu estou precisando do líbero assim, assim, assim. Como é que é isso? Como é que é esse mercado agitado? E como é que a tua caminhada te trouxe em 2012 para cá? Primeiro é aquilo, né, Wallace? Quem é visto é lembrado, né? Então você tem que estar sempre ali, treinando, jogando e sempre bem, né? Por isso que eu falo que essa questão do atleta, você tem que estar sempre ali bem, tanto nas estatísticas, quanto dentro e fora de quadra. Mas assim, se você for parar para ver, quase metade da minha carreira dentro do vôlei foi no voleibol mineiro, né? Então eu tenho uma paixão imensa pelo estado de Minas. Eu até falo que eu não sou mineiro por um erro de cálculo, porque eu sou apaixonado pelo estado e pelas pessoas. Eu sou Todo paulista do interior é mineiro. suspeito de falar de Minas. Fica tranquilo que todo paulista do interior é mineiro também. É bem por aí. A gente gosta de passear no sul mineiro ali. Mas aí foi isso que você falou. Depois de Araçatuba, eu fui para o SESI. Do SESI, como eu tive algumas oportunidades de jogo lá no SESI, o pessoal do SESI falou. O pessoal do SESI não, alguns jogadores na época, né? O Anderson, que era o oposto da seleção, o próprio Murilo, a própria Jaqueline, que é a esposa do Murilo, eles falaram, Fábio, vai jogar, você tem que jogar, você tem que aparecer. E foi aí que eu fui para Montes Claros. E para mim ali foi a porta que se abriu. Porque quando eu fui para Montes Claros, eu apareci para o mercado. Porque naquele ano eu fui muito bem. Tanto é que nas estatísticas finais da Superliga, eu fiquei como segunda melhor passe da Superliga. Então ali foi que foi a minha porta, né? Aí eu fiquei 2 anos lá em Moc, e aí depois eu fui para Juiz de Fora, que foi aí que eu fiquei 4 anos em Juiz de Fora, que para mim é como se fosse uma segunda casa, porque eu tenho um carinho muito grande pelos torcedores, eu tenho grandes amigos que eu levo para o resto da minha vida, que são amigos que eu amo. Por isso que eu falo que eu sou suspeito de falar de Juiz de Fora, porque eu tenho muitos amigos em Juiz de Fora. E aí, o que mais te marcou nessa primeira passagem, nesse primeiro contato com o Juiz de Fora, né? Era uma equipe muito jovem, né, Fabinho? Você chegou para ser das referências daquela equipe. Você chegou para dar o peso de experiência e de jogo mesmo para aquela equipe que estava chegando para a Superliga. Naquela época, eu tinha acho que 25 ou 26 anos. E aí o que acontece? Eu era quase o mais velho da equipe. Para mim ali foi um susto. Eu falei, peraí, gente, eu tenho 26 anos só. Eu lembro da sua primeira coletiva, Fabinho. Você assustado com todo mundo. Eram 6 veículos de imprensa, todo mundo te conhecia, todo mundo sabia quem era você, e todo mundo te fazendo essa mesma pergunta. Você é experiente? Como é que você traz? Qual a experiência que você traz para essa equipe? E você, não, ainda sou novo e tal. Né? Por favor. Agora você pode falar que eu sou experiente, mas não, época eu 26 anos. É mais experiente até do que o treinador. O Maurício sabe disso. Até do que a comissão técnica é mais experiente na Superliga. Mas que naquela situação a equipe era muito jovem mesmo, né? A equipe era muito nova e eu era um dos mais velhos mesmo, né? E foi uma temporada muito boa, sabe? Porque nós tínhamos um elenco muito jovem, mas um elenco que queria aparecer para o mercado, que tinha sangue no olho. E foi uma temporada muito especial para mim, muito especial. Tanto é que depois eu fiquei mais 3 anos em Juiz de Fora. E
Eu tenho um carinho muito especial pelo projeto, pelas pessoas que estão por trás do projeto. São pessoas de muito caráter, que para mim isso hoje vale muito. Então, eu quero mandar um abraço excepcional, principalmente para o Maurício, que é um cara que é um amigo meu, um grande amigo. Então, JF é uma cidade especial para mim, porque não é só a questão do vôlei Juiz de Fora. Juiz de Fora me trouxe outras coisas, porque como eu comecei a conviver com pessoas e comecei a criar amizades, essas amizades me trouxeram para um âmbito que me moldaram hoje como pessoa, sabe? Então, eu tenho um carinho muito grande por todos os amigos que eu tenho aí nessa cidade. E dessas andanças aí, você vai dar um tempinho ali em Taubaté, mas volta para Juiz de Fora de novo, para poder disputar mais duas, três Superligas, né? E aí você sai aqui em 2017 para poder voar por outros caminhos. Passa por Ribeirão, Maringá e depois agora no Unimed Aero. Não é o último drama da sua vida a problema do coração, né? Você viveu recentemente uma cirurgia que quase te aposentou de vez no vôlei. Me fala um pouquinho desse momento, da sua carreira, dessa recuperação, dessa cirurgia e dessa retomada aí no Unimed Aero. Porque assim, quando você é atleta, você são ossos do ofício, né? O famoso ossos do ofício. Só que é aquilo, a gente não espera que isso aconteça, porque a gente se prepara fisicamente para que isso não aconteça. Só que isso pode vir a acontecer, né? Por exemplo, em Juiz de Fora eu tive 2 lesões musculares na panturrilha, quebrei dedo, sabe? Mas isso são coisas bem mais tranquilas. E que ali eu sabia lidar com essa situação. Tipo assim, Fábio, em 30 dias você está de volta. Eu sei que 30 dias prazo, é muito tempo, né? É bastante. Só que assim, você tem a certeza de que você está de volta. Agora, quando você tem esse tipo de lesão que eu tive... Explica só para o pessoal o que foi um mar desconhecido para mim. Foi bem difícil. Foi aquilo que eu estava contando para você. Na temporada passada que eu estava em Maringá, né, a gente estava com um elenco excepcional. O técnico, que é o Fadu, que é aqui do Aero, ele soube contratar a dedo cada atleta. E chegou no momento do campeonato que a equipe estava redonda. A equipe estava redonda. Com certeza a gente ia brigar para ficar em 5º, 6º lugar ali da Superliga. Só que aconteceu um problema muito grave de falta de pagamento. E aí que as coisas começaram a complicar. Porque a gente joga por amor. Óbvio, a gente joga porque a gente gosta. Só que a gente também tem as contas a serem pagas. O boleto não para de chegar. Não, o boleto chega, a responsabilidade chega no teu nome, né? E não tem como você fugir disso. E o que acontece? Ali em Maringá, tinha um pai de família. Porque uma coisa é você ser sozinho como eu, uma coisa é você ter uma família para sustentar. Então, começou a ficar insustentável as coisas. Então, muitos atletas começaram a sair, muitos atletas começaram a receber propostas de outros clubes, fora do Brasil, e eles foram. Só que aí, o que aconteceu? Começou a ficar muito... como eu posso falar? Poucos atletas, né? Chegou um momento que a gente tinha 8 atletas. 8. Nossa. Então, ficou uma coisa quase insustentável. E nessa ocasião de ter poucos atletas, eu voltei a atacar. Porque o time precisava de mim, né? E esse sou eu. O time precisa de mim, eu estou lá. Como é que fala? A responsabilidade, ela cai no ombro de quem aguenta carregar, como você disse, o negócio do cobertor, né? Quem segura a onda é quem tem o ombro largo. E aí, nesse caso, você assumiu a bronca, né? E voltou a saltar também, muitas vezes por jogo. Eu assumi a bronca, tipo assim, porque eu confiava no projeto, confiava nos companheiros que estavam do meu lado. Eu fazia por eles, e lógico que fazia por mim também, é óbvio, né? Mas, assim, infelizmente aconteceu essa fatalidade no meio do jogo.
né? E assim, eu desconhecia totalmente o processo de recuperação de uma lesão dessa. E para mim foi um processo. É difícil você falar sobre ele, porque o início da coisa eu não tinha noção de como era. Então eu falei, não, vai ser tranquilo. Só que aí você vai fazendo as coisas repetidamente, você repete fisioterapia, todos os dias fisioterapia, pelo menos 2 vezes na semana, 2 vezes no dia fisioterapia. Aí você começa a ficar cansado, porque é sempre a mesma coisa, e você, no início, você não vê tanta melhora, né? Então, a partir do momento que você começa a ver uma melhora do seu joelho, do seu caminhar, que são coisas básicas, Foi uma lesão de cruzado, do ligamento cruzado? Foi o cruzado, foi o cruzado anterior, foi a LCA. Então, para mim, foi um processo doloroso, porque eu tive que aprender na marra a lidar com essa lesão, eu tive que estudar essa lesão, eu tive que me virar depois de uma forma sozinho, porque depois que acabou o contrato, eu estava com 7 meses sem receber. E você, quando vai fazer um tipo de fisioterapia especial para isso, é um custo muito alto, né? Então, eu tive um custo muito alto para eu voltar a jogar, né? E sem falar da questão psicológica, né? Da questão física, que você perde totalmente sua musculatura. Então, quando eu pude voltar a jogar, e eu pude voltar a fazer o que realmente eu gosto, e quando eu vim para cá, eu estava numa dúvida tremenda, porque eu não sabia se eu ia conseguir, porque eu estava com um pouco de dor ainda no joelho. Mas a dor era por conta da minha perna, que não estava forte. Eu tinha que fortalecer, ganhar força. E o problema é que aqui a gente não teve muito tempo. Então eu tive que acelerar essa questão de ganho de força. E as coisas foram acontecendo e aconteceram de forma mágica para mim. Então foi um aprendizado que assim, doeu, mas que me fez crescer muito como atleta. Fica a lição aí, 2 lições, né, da vida. Uma inesperada lá atrás e outra inerente ao esporte, no caso, que é uma lesão em quadra e que sua força é gigante. Todo mundo falando aqui que você é um exemplo, que é de superação. Todo mundo aqui exaltando, né, esse atleta profissional que você é e essa pessoa também que de encarar essas dificuldades, porque não é mole não. Pensar em desistir é o mais tranquilo, né? É o mais fácil. Falar assim, não vai dar mesmo. Vou falar para você que isso não passou pela minha cabeça. Pois é, o difícil é se manter otimista e ir atrás, e correr atrás de se recuperar e saber ter essa certeza no pensamento, e que é, aliás, um dos elementos que mais leva o atleta a se recuperar, né, Fabinho? Porque se você não tiver certeza, se você não souber que vai estar em quadra de novo, você acaba abandonando. Mas foi aquilo que eu te falei. Eu sempre fui um cara muito esperançoso. Mas eu coloco essa conta totalmente na minha família. Eles me apoiaram de uma forma incondicional. Então, se hoje eu estou aqui novamente jogando, fazendo o que eu gosto, é lógico que é por conta da minha superação, sim. Mas se eu não tivesse essa base, esse alicerce deles diariamente, eu acho que eu não conseguiria. Então, minha mãe, meu pai, meus irmãos, toda a minha família, eu acho que eles foram muito importantes para mim nesse processo da minha recuperação pós-lesão. E aí, Fabinho, você começa de novo na Superliga B. Você já tem um título de Superliga B, não tem? Tenho. Quando eu saí daí de Juiz de Fora, né, eu fiquei um pouco meio que sem mercado, né? Eu estava até preocupado na época. Na época eu namorava um cara aí de Juiz de Fora, então eu estava até na casa dele, e aí aconteceu de eu receber essa proposta de eu ir para Ribeirão. E a equipe já estava pronta. A equipe de Ribeirão ela já estava feita. Eu cheguei lá de paraquedas, vamos falar assim em português, claro. Mas tá bom, né? Às vezes é aquilo, né? Que você merece essas coisas. Tá a equipe pronta, você chega na equipe pronta, não tem que fazer mais muita coisa, vamos embora.
Eu cheguei lá e para mim foi mais tranquilo porque muitos atletas da equipe eu já tinha jogado junto. Então essa ambientação da coisa para mim foi mais tranquila, né? Vai Porque passando o eu já tempo, né, conhecia Fábio? muitos. Vai passando o tempo também, você vai jogando com muita gente. E aí vai chegando, Vai, ah, fulano, fulano, você vai conhecendo todo mundo. né? Fulano tá aqui, fulano, não, joguei esse aqui, esse aqui foi juvenil. Não, esse aqui já era profissional, não. Exatamente. Esse aí eu vi começar. Mas eu não vou mentir para você. Quando eu cheguei lá em Ribeirão, para mim me deu um pouco de frio na barriga, porque o técnico de lá era o Pacheco, né? Multicampeão. Então, eu sempre tinha jogado contra ele, nunca junto. Né? Então, quando eu conheci, deu um friozinho na barriga, não vou mentir para você. Então, aí, Fabi, aí você conquista a Superliga B, né? Sobe com o Ribeirão. Chega no Unimed, você chega também para ser esse cara que já tem a experiência e tal, e faz essa campanha que chegou até aqui. Vocês aguardavam essa campanha? É uma campanha um pouco aquém do que vocês estavam esperando, um pouco acima do que vocês estavam projetando? A pandemia mexeu de que jeito com esse time aí de Natal? Você joga com gente, obviamente, e aí manda o meu abraço, um beijo para eles também. O Fadu que passou por aqui, Pedro passou por aqui, é uma galera que também deixou marcado aqui, mesmo com períodos pequenos, né? O Pedro jogou aqui uma temporada só. Deixou o coração aqui também. Você sabe o carinho que a gente tem pelo pessoal do JF Vôlei. Então, como é que foi essa temporada para você, né? Chegar até aqui na Superliga B? Então, depois que eu conquistei a Superliga B lá em Ribeirão, né? Porque quando você joga uma Superliga B, a primeira Superliga B minha, eu não tinha noção do que era. Porque você olha a Superliga B, você fala assim, é mais tranquilo, né? Vai ser de boa. Não é nada disso. Nada disso. Todo mundo com a faca no dente, querendo mudar o sol. É difícil porque, assim, você não tem o tempo hábil para você se preparar fisicamente. Né? Então, não é uma temporada de 10 meses como na Superliga A. Né? É uma temporada ali de 4, 5 meses no máximo. Né? Então, quando eu conquistei a Superliga B por Ribeirão, eu fiquei muito feliz, porque foi uma luta tremenda. Tremenda. Foi suado o processo. E aí, quando eu vim para cá, o que eu acho que atrapalhou um pouco o nosso time aqui foi essa questão do tempo. A gente não teve muito tempo de preparo, porque a gente chegou aqui no meio de dezembro, nosso primeiro jogo era 23, acho que foi dia 23 de janeiro. Então foi o quê? Um mês e uma semana de treino, né? Fora que aí teve Natal e Réveillon nesse tempo, né? Então teve uma folga ali, pequena, mas teve. Então você coloca, tipo assim, um mês de preparação. Aí o que acontece? A equipe foi ganhando corpo aos poucos. Né? Só que na Superliga B, ela é um não dá tempo. Não dá tempo de você chorar. Não dá tempo. É a Superliga B com o pandemia. Outro é um jogo. É difícil, por isso que eu falo. Superliga B com pandemia. Aí é que tá, tem esse agravante ainda, né? Só que assim, graças a Deus, a nossa equipe teve pouquíssimos casos de Covid. Né? Nós tivemos 2 atletas só com casos de Covid. Só que aí, no meio ali do... Fabinho deu uma travadinha aqui para nós. Vamos ver se a gente consegue recuperar o contato com o Fabinho, que estava falando como é que foi a Superliga B Essa questão da pandemia também agravou, porque aí o atleta teve que sair, né? E aí não tinha outro na posição dele, e aí já compromete o treino, e aí o nível do treino cai. Então eu acho que a nossa equipe começou a ganhar corpo agora no final. Agora no final. Então dá para falar que foi meio que acelerando conforme foram vindo os jogos. Foi um processo. Foi um processo, exatamente. Foi um processo. E o processo foi acontecendo naturalmente. Tanto é que agora a gente está com um corpo maior. Só que aí que tá, com esse negócio da pandemia agora, a gente está sem treino, né? Então você perde muito. Então esse negócio da pandemia é tudo muito difícil. E como é que tá batendo essa ansiedade de entrar em quadra na semifinal
e jogar contra o Juiz de Fora, né? Que é uma cidade que te marcou, um time que te marcou. Como é que tá o coração convivendo com duas ansiedades? Eu levo numa boa isso, sabe? Porque é lógico que do outro lado vai ter um time que eu tenho um carinho super especial, né? Mas e sei da importância que é para as duas equipes essa classificação para a Superliga A. Mas assim, eu entro tranquilo, né? Mas assim, muito feliz também de estar chegando novamente numa semifinal de Superliga B e brigando para subir, brigando para querer ganhar o título. Eu acho isso super importante, é como eu te falei, são desafios que o atleta carrega e que para mim isso é uma gasolina, né? Eu adoro. A parte boa do processo é agora. Vamos falar assim em português, claro, agora é o filé mignon. E o que vocês estão preparando? Me fala aí qual que é o segredo que o Fadu tá esperando, tá aprontando aqui pro pessoal de fora. Fala aí pra gente, entrega um pouquinho aí do que o Vivente vai fazer. Não tem muito segredo. Eu acho que a equipe se constrói no dia a dia e em trabalho, né? As coisas não vêm na bandeja pra gente, né? E isso para nenhuma equipe. Não falo nem da nossa equipe, mas eu falo de todas as equipes. Porque nenhum atleta hoje, tanto de Superliga B como de Superliga A, vai conseguir ganhar um jogo sozinho. Então, como o voleibol é um jogo coletivo, precisa de todo um contexto, né? Então, todas as peças têm que estar bem, todo mundo tem que estar bem fisicamente, psicologicamente e taticamente, isso aí é coisa do Fadu, né? E para se preparar para um jogo desse, o que você costuma fazer? Observar a equipe adversária, conhecer os sacadores e os atacantes de lá, Ah, ajuda. Como é que é esse clima de preparação, justamente até porque é uma equipe que vocês enfrentaram na primeira rodada da Superliga ainda. Então, assim, tem uma distância muito grande entre os dois jogos, né? Entre esse confronto de semifinal que vai ter 3 jogos e o outro, o primeiro jogo lá, que você disse até que o time não estava ainda encaixado. todas as equipes evoluíram nesse processo, né, do campeonato. Mas assim, eu posso falar por mim, eu sempre fui um cara muito observador, como eu falei lá atrás. Então, eu pego tudo. Eu sou muito chato para isso. Sou muito Como é metódico que vê para a isso. bola, para onde é que ele vem olhando, Eu se ele vai vejo. bater na diagonal no corredor. É, porque, é lógico que tem o feeling do atleta, tem a vivência do atleta, mas a questão do estudo, você estudar a equipe adversária é super importante. Então, é lógico que eu vejo, revejo e revejo. Aí, a hora que eu deito, eu fico pensando nisso, naquilo. Então, eu sou muito chato para isso. Eu sempre fui muito chato, muito metódico. Por exemplo, em dia de jogo ou pré-jogo, eu não gosto de mudar minha rotina. Eu gosto de ficar quieto na minha, estudar, tá bem com a cabeça. Então, eu acho que isso é uma coisa de cada um. É uma coisa de cada um. Eu particularmente, posso falar. Eu sou muito chato para isso. Eu não gosto que mude muito o meu dia a dia pré-jogo. Né? Eu gosto de ser mais ali, ó, metódico mesmo. O que você acha que o pessoal daqui de Juiz de Fora está preparando para o pessoal do Aeroclube aí nessa semifinal? Eles vão estudar a nossa equipe como a gente vai estudar deles, né? Eu acho que a nossa equipe evoluiu muito desde o primeiro jogo. Vieram peças diferentes, né? Então, eu acho que estudo. Isso daí é muito da questão do técnico, da comissão técnica, porque assim, a gente entra dentro de quadra com um jogo mastigado, né? E aí a gente tem que botar em jogo o que foi estudado e o que foi feito. Né? Então, isso daí eu tenho certeza que ambos os técnicos, ambas as equipes vão se estudar, né? Para tentar neutralizar os pontos fortes, né? Aqui, ó, a Mari Tabet está mandando um beijo aqui, ó, falando que você arrasa, nutricionista do JF Vôlei aqui, do FJF durante Ela, muito tempo também. ela foi muitos anos a Nutri do É, time. É uma grande amiga que eu tenho, que eu carrego no meu coração. A gente se fala sempre quando possível. Um beijo grande.
Te amo. Aqui é a Tainara Ginani falando que é muito ser maravilhoso. A Jean Andrade, Fabinho, aí tá elogiando aqui. Sua mãe tá aqui dando várias, Minha mãe. Ah, minha várias mãe é a lambidas minha da vida. frente. Manda um Ah, beijo pra mamãe. um beijo. A, a, a Roberta está aqui, que é a nossa companheira aqui do Toque de Bola, está perguntando com tanta experiência se você pensa em ser técnico quando daqui a, sei lá, 15 anos você parar de jogar vôlei. É engraçado, essa pergunta é boa. Eu, quando eu jogava em Juiz de Fora, o Maurício sempre me cobrou. Ele falava, Fábio, vai estudar, que eu quero você como técnico. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, já pensou eu como técnico? Eu sou muito chato, sabe? Então, eu acho que ia ter cabelo branco muito rápido. Fabinho, mas eu já aprendi uma coisa. A gente não tem muita ingerência sobre isso, não. É, se a pessoa, se o pessoal de fora está olhando, te vê, te reconhece, fala assim, pô, vai dar aula, dá um curso, ou estuda, vai lá ser técnico e tal, é melhor escutar esse pessoal. Né? Não, não tenha dúvida. Ainda mais vindo do Maurício. Então, é um projeto. Obviamente, você não está pensando em parar agora de jogar vôlei, ainda mais com essa recuperação, né, da lesão no joelho, e aí agora já com a recuperação consolidada, mas pode ser um projeto para o futuro. E você chegou a terminar a faculdade? Eu não perguntei isso. Então, eu, na realidade, Wallace, eu vou levando minha vida como for. É lógico que, porque assim, depois que eu tive esse problema cardíaco, eu deixei um pouco de fazer tantos planos na minha vida, porque quando a gente faz muito plano, a gente se frustra e a gente coloca muita expectativa e a coisa não funciona. Então, eu vou tocando a vida como ela me carrega. É lógico que eu tenho que ter os planos de pequeno prazo, é lógico, mas a longo prazo, isso a Deus pertence, não cabe a mim, né? É lógico que eu penso, sim, em ficar dentro da área do esporte, que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu amo. Agora, onde eu ainda não me encontrei como pessoa. Eu não sei, eu adoro a área da nutrição, que é até a área da Mari. Eu adoro a área psicológica, porque eu acho que a questão psicológica também é super importante para o atleta. E também gosto da área tática e técnica. Então, eu realmente não sei ainda onde eu vou me encontrar ali como pessoa. Mas, assim, eu vou jogar até onde Deus me der saúde, não tenha dúvida disso. E eu tô cursando faculdade à distância de educação física. Que legal. Então, não abandonou nem o sonho e nem a oportunidade que teve lá na época. Está tentando conciliar aí do jeito que dá, né, Fábio? E A você, cara, gente vai levando como dá. é um cara que tem muita personalidade, se posiciona muito forte nas redes sociais. A gente está caminhando para o finalzinho da live, até estiquei aqui um pouquinho mais, porque o papo está fantástico com você, e obviamente eu estou com saudade, estou saudade para matar saudade assim. Então, Fábio, você sempre se posiciona muito sobre a situação do país, hoje em dia o drama que a gente vive. A gente vê, inclusive no futebol, o futebol não querendo parar, os esportes tentando se virar como pode. Como é que está isso para você, dentro da sua cabeça e também fazendo com que esse ambiente não invada a quadra? Né? Você disse que aí no Aeroclube vocês tiveram 2 casos de Covid. Isso demonstra também uma responsabilidade muito grande de quem está no entorno. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, também a gente não tem casos porque os atletas e a comissão, todo mundo se cuidando, todo mundo ao máximo se isolando. Isso requer uma atitude também pessoal com empatia para com o próximo. Né? Como é que está isso tudo na sua cabeça? Como é que está o posicionamento seu como atleta em relação ao que a gente veio vivendo no país? Essa questão da pandemia é tudo muito complexo, né? Por exemplo, a gente teve esses 2 casos, um é do líbero reserva, né? E o outro foi do oposto, o Breno, né? Então, são coisas que a gente pode acontecer.
Porque a gente está em aeroporto, a gente está em viagem, a gente está junto, a gente está jogando contra... Então, isso pode vir a acontecer. É lógico que nós aqui da equipe, a gente também foi super cauteloso, a maioria dos atletas, todo mundo se cuidando, tentando se isolar ao máximo, mas é uma coisa que pode vir a acontecer. Eu sou um cara muito chato para isso, tanto é que minha mãe é prova disso. Mas Eu ele sou muito vai chato. voltar pra ele fora. Eu fico com Ele álcool vai. em gel na bolsa, fico com álcool em gel aqui na entrada do quarto, álcool em tudo quanto é lugar. Então, eu tento me cuidar ao máximo, porque eu sei que se eu ficar parado 10, 15 dias por conta da Covid, eu vou perder muito. Você perde muito. Sabe? Se você for ver, você perde quase a temporada inteira, porque é muito difícil. Então, todo mundo aqui se cuidou muito bem. Aconteceram esses 2 casos? Aconteceram, mas foram remotos, foram muito remotos. Graças a Deus foram só 2, não foram mais, porque se você for olhar, muitas equipes da Superliga B sofreram também com Covid. Sim, Araçatuba, Anápolis. Então, Anápolis. foram jogos que foram adiados. Então, a gente tem que agradecer, se você for ver, porque foram só 2 casos, né? Então, mas é tudo muito difícil, muito complexo, né? A gente vê a questão que a gente está vivendo agora, depois de 1 ano de pandemia, a situação pior, mais crítica é agora, sabe? Sendo que a gente já devia estar vacinando as pessoas. A gente já devia estar vacinando as pessoas, já devia ter um plano A, um plano B, um plano C, só que isso não veio, sabe? Então, é difícil você gerenciar isso, né? Mas graças a Deus aqui na equipe a gente soube levar muito bem. Acabou sendo empurrada para a responsabilidade individual, algo que tinha que ser maior, né, Fabinho? É uma responsabilidade individual sua com você, mas eu acho que é muito maior a responsabilidade coletiva, porque você tem que pensar no próximo. Essa questão da máscara, você está pensando no próximo, sabe? Você usar álcool em gel e lavar as mãos, você está pensando em você, mas está pensando no próximo. E, infelizmente, isso é o que falta no nosso país. Essa responsabilidade coletiva perante a situação que a gente está vivendo, a gente vê que o brasileiro não é muito bom nisso, não. Sabe? O que foi falado lá atrás, a gente vai sair mais fortalecido da pandemia. Me desculpa, É, isso é pura hipocrisia. As pessoas são egoístas, sabe? As pessoas só pensam em si e não pensam no próximo. Então, eu falo por mim. Desculpa estar falando o português claro, mas a pandemia me trouxe uma coisa muito clara, de que eu quero estar próximo das pessoas que se cuidaram, que têm cuidado pelo próximo, que têm essa responsabilidade coletiva. Agora, essas pessoas que estão aí, à torto direito, saindo, fazendo festa, aglomerando, eu não quero. Não quero para minha olha, vida ter pessoas assim. olha, gente, e testemunho próprio aqui, não tem, não pode ter gente igual, mas não tem gente que gosta mais de festa do que eu e o Fabinho. Então, faço minhas palavras desse grande cara. Fabinho, eu vou agradecer e vou pedir para você responder uma pergunta fácil. Onde foi o melhor lugar que você jogou e por que Juiz de Fora? Eu acho que não, realmente não é tão fácil responder isso, porque conforme a gente vai vivendo a vida, a gente vai, além de viver, a gente vai aprendendo, né? E cada canto eu aprendi uma coisa, né? O carinho que eu tenho por Juiz de Fora é muito grande, por quê? Porque foi aí que me moldou como pessoa, como ser humano, como atleta, como pessoa, sabe? Então, o carinho que eu tenho por essa cidade e pelos amigos que eu ainda guardo comigo dessa cidade, que é o Juiz de Fora, é por conta disso, porque as pessoas me moldaram como pessoa. Essa questão de você... eu uso uma frase de que você viver é um ato político. Você respirar é um ato político. Então, foi aí que eu aprendi. Foi aí que eu me vi inserido como cidadão, né? Então, para mim, aí foi uma escola muito grande.
E foi aí que me abriram as portas para a vida. Então, eu não posso falar que cidade X foi melhor. Eu estaria sendo injusto, porque cada canto do país me trouxe uma coisa e eu deixei um pouco de mim também. Então, e cada canto eu tenho amigos muito especiais. Então, eu vou falar para você que de norte a sul do país eu tenho um amigo que eu fiz e que eu levo comigo. Então, é difícil responder para você falar que foi só Juiz de Fora. Não. Foram outras equipes, foram outras cidades, porque foram outros momentos também, sabe? Então, cada canto que eu fui, eu levei um pouco de pessoas e eu deixei um pouco de mim. Então, eu fico muito grato a tudo isso. Obrigado, Fabinho. Obrigado pela entrevista. Boa sorte. A gente vai estar torcendo com o coração partido, porque vai estar do outro lado, mas não tem jeito. É o que eu falei. Quem passou por aqui carrega um pedacinho da gente e a gente espera ter deixado um pedacinho também com você para poder ser nos sentir nunca sozinho, porque, obviamente, a gente está na caminhada de todo mundo. Queria que você deixasse um abraço aí para o pessoal que participou. O Brasileiro está brincando com você que você é o livro da Federal do Litoral. Aqui, o pessoal falando que foi ótimo e deixa aí só. É o que eu falo. Tem pessoas aí de Juiz de Fora, o Basileu, o Júnior, que é um grande amigo meu também. Então, é o que eu falo. Eu carrego essas pessoas no peito, eu tenho um carinho muito grande por todo mundo, porque todo mundo me recebeu muito bem. Tá? Por onde eu passei, eu fui muito bem recebido, muito bem quisto. Então, para mim, isso eu sou muito grato a tudo isso. E eu quero te agradecer pela entrevista, pelo espaço, da gente ter batido esse papo, que foi muito gostoso. E fico muito feliz de estar te vendo, a gente está conversando novamente, mesmo que seja virtualmente, que é a situação que dá hoje em dia, né? Mas receba meu abraço e por essa mensagem e por esse nosso bate-papo, que foi muito bom. Joia, Fabinho, a gente vai estar sempre de braços abertos aqui, quando a gente puder se encontrar de novo e dar aquela aglomerada maneira, conversar, bater um papo. Se vier jogar aqui também, a gente vai estar na arquibancada, vai estar no dia a dia, nos treinos, e mandar um abraço para todo mundo aí. Não esquece de dar meu abraço para a galera e fala com eles que desculpa qualquer coisa se o Juiz de Fora avançar, e boa sorte na Superliga se vocês passarem. Valeu. Também. Você sabe que é de coração. Obrigadão. Valeu. Abraço a todo mundo. E beijo a todo mundo que esteve aqui na live. Quero mandar um abraço especial também a todos os meus companheiros aqui do Unimed Aero, que é uma equipe espetacular. Fico muito feliz de estar aqui com eles, dividindo esses momentos, esse campeonato. Eu fico muito feliz. Eu sou muito grato a eles também. Joia. Um abraço também para Roberto Oliveira, que fez a produção dessa live também, fez todos os contatos com o Fabinho, agendou aí, ajustou esse horário na agenda do Fabinho para a gente aqui. Um abraço para a Mônica Valentim. Um beijo especial para ela. Um beijo especial para ela. E ela é engraçado que a gente falou só sobre vôlei, né? Só que a gente tem algo em comum, que a gente adora cinema. Então, da próxima vez, a gente pode vir fazer uma live com outros assuntos. A gente vai ter uma novidade sobre isso na Rádio Web, nas Ondas do Toque. Você já está convidado a participar do nosso programa. Eu e a Roberta também. Vem mais novidade por aí. É sobre isso, sobre cultura com esporte, filme, livro. Show. A gente vai trazer música. A gente vai trazer mais novidades aí a partir de maio. Não esquece, então, você também, Fabinho, nas ondasdotoque.esp.br. Vai estar lá na nossa Rádio Web também. Vários programas sobre. Um deles é sobre cultura com esporte. Beleza? Um abração, Fabinho, em nome do Plástico Santa Casa de Juiz de Fora, trabalhando incansavelmente para a sua saúde, do Projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens e da Master Telecom JF, a gente autorizado, claro. A gente vai fechando aqui essa live, agradecendo ao Ivan Elias, ao nosso mestre lá do Toque de Bola. Um beijo para a Mônica Valentim, também da nossa arcabouço lá, da Misto Quente Comunicação, Daniel, Ebert, a todo mundo. Beijo, Fabinho, até mais. Até mais. Prazer em revê-lo. Até a próxima.